Fala galera, Heaven, eu fui convidado para trazer um recadinho para vocês e enquanto eu orava, Deus tem falado muito comigo em algumas coisas, e uma das coisas que Deus tem me levado a entender é que a igreja hoje tem pago um preço de oração por tudo isso que tem acontecido, por essa pandemia, esse vírus que tem estado no nosso planeta, né, fazendo com que nós nos afastemos por motivos de necessidade. E a igreja tem pago um preço de oração, jejuado, tem buscado mesmo a presença de Deus. E algo que Deus tem me mostrado é que a gente tem sentido a distância da juventude, sabe? Eu tenho entendido que a juventude não tem se visto como igreja, sabe? Que é um erro nosso, um erro que nós temos, a igreja comete, às vezes nós mesmos cometemos, e às vezes deixar a juventude um pouco de lado. Mas eu queria ler um texto aqui e explicar o porquê que Deus tem me feito entender isso. Aqui em 1 Pedro 2:9 diz assim: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem me feito entender isso aqui, que a juventude da igreja, a juventude não só da nossa igreja, da CCA, tem que se ver aqui. Quando a Bíblia fala essas coisas, quando Deus fala essas coisas, Ele não está falando só dos pastores, dos líderes, dos apóstolos, não. Está falando também da juventude, também dos jovens da igreja. Vocês também são povo escolhido de Deus. Vocês também são propriedade exclusiva de Deus. Sabe, nós temos sentido às vezes um pouco a falta dos jovens nessa busca de oração, pagando esse preço, se colocando na presença de Deus, orando, se prostrando na presença de Deus, sabe? E muitas das vezes eu entendo que por não se enxergar assim, que por não se enxergar como servos, como filhos, como homens e mulheres de Deus. Olha outro texto que me chamou muita atenção, 1 Timóteo 4:12, diz assim: Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem, seja exemplo para todos os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Sabe? Não deixe que ninguém o menospreze por ser jovem. Seja um exemplo para os fiéis. Você, jovem, não se menospreze, não deixe que ninguém te menospreze. Não deixe o que você acha, o que você vê, faça com que você se ache menor do que você é. Você tem condições, como ele diz aqui, seja um exemplo. Você tem condições de ser um exemplo. Você tem condições de fazer parte dessa caminhada, fazer parte desse exército de Cristo. Você faz parte. Quando a Bíblia fala as suas bênçãos, quando os profetas profetizam, quando Jesus lançou suas palavras de profecia sobre a igreja, não está falando só de alguns, fala também dos jovens. Então não se menospreze, não ache que você é menor do que você é. Não ache que porque você é jovem você não tem condições de também deixar sua marca nessa geração. Você tem. Você é capaz. Outro texto que eu quero ler aqui é Atos 16:1. Diz assim: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era judia, convertida, e o pai era grego. Aí no 2, os irmãos de Listra e Icônio o tinham em alta consideração. Isso aqui ele está falando desse mesmo jovem, Timóteo. Ele fala aqui embaixo no 2 que os irmãos o tinham em alta consideração. Era um jovem que a igreja, que o povo de Deus, a igreja naquela região, naquele lugar, o tinha em alta consideração. É a mesma coisa de você, meu irmão. Sabe? Você, jovem, tem condições de ser visto assim. Que as pessoas olhem para você e vejam: esse menino é um menino de Deus, essa moça é uma moça de Deus, sabe? Olha a palavra que ele tem, olha o que Deus fala com ele, como ele ora, profecias que Deus dá no coração dele, as palavras, a vida dele, o reflexo que ele tem, como disse lá em cima, seja um exemplo para os fiéis, em todas essas coisas, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza, sabe? Como diz aqui no Timóteo 4:12, que eu li agora há pouco.
sabe? Seja exemplo nessas coisas. Você, jovem, Timóteo era um jovem, sabe? E foi colocado isso nas mãos dele. Sabe por que foi colocado nas mãos dele? Porque as pessoas que falavam dele viam isso nele, que ele era capaz, que ele fazia, sabe? E você tem que entender isso. Isso que Deus tem falado comigo no meu coração esses dias é justamente mais uma convocação do que uma palavra em si, sabe? Deus está convocando você, jovem. Você não só da CCA, você que não é da nossa igreja, que está em outra igreja, que vai ver esse vídeo, pode ver esse vídeo. Alguém pode compartilhar com você. Essas palavras são porque Deus está te chamando, sabe? Porque Deus quer que você também faça parte. Você faz parte desse exército. Você faz parte desse povo escolhido. Você faz parte dessa igreja. Da igreja em si. A igreja do mundo, a igreja da nossa cidade, do nosso estado. Você faz parte. Você pode dobrar assim seu joelho. Você pode pagar um preço também. Você pode buscar, você pode ser exemplo. Você é capaz, olha para dentro de você, conversa com Deus, conversa com esse Deus que te chamou, com esse Deus que te escolheu, que te trouxe das trevas para a luz. Conversa com Ele, tenta entender, tenta ouvir a voz dEle, para Ele te mostrar realmente o que Ele quer. Para Ele te mostrar o quanto você pode fazer a diferença, o quanto você é amado por Ele, o quanto você é capaz de fazer a diferença. Como diz, olha aqui mais um texto que eu acho muito interessante, que eu acho que Deus colocou no meu coração para me encaixar aqui também. Atos 1:8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quando ele está falando aqui, ele diz: vocês receberão poder, sabe? Quando vier o Espírito Santo. Ele não está falando você, pastor, você líder, sabe? Ele está falando vocês, todos, toda a igreja, todos aqueles que buscarem a Deus, todos aqueles que se entregarem seus caminhos ao Senhor, todos aqueles que se dispuserem a dizer que Jesus é seu Senhor e Salvador, se entregar suas vidas, entregar os seus corações, todos vocês têm condições. Então você também, jovem, você também pode receber esse poder. Você também pode ser testemunha de Deus nos confins da terra, em todos os lugares da terra. Sabe, você também tem condições de sair da sua casa, buscar Deus, se colocar em oração, se prostrar e dizer: Senhor, usa-me nesse momento, Senhor. Usa a minha vida, usa o meu coração, usa o meu ser, usa tudo que eu aprendi com o Senhor. Me deixa fazer parte dessa obra, me deixa fazer parte desse momento que a igreja tanto precisa, de homens e mulheres sarados, transformados. A juventude da igreja tem que ser exemplo, a juventude da igreja tem que ser essas pessoas que vão dar seguimento naquilo que a igreja tem feito. Vai passar esse momento de dificuldade, esse momento de doença, esse momento desse vírus, vai passar. Uma hora Deus vai estender sua mão e isso tudo vai passar, sabe? Só que quando passar, tem muita gente ferida, muita gente afastada, muita gente em depressão, em crise de ansiedade, muita gente que está vivendo uma vida muito difícil financeiramente. E é nessa hora que nós vai ser isso aqui, ó. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quando tudo isso passar, vai ser a hora em que nós vamos fazer isso aqui, sermos testemunhas. E você, jovem, pode ser um resgatador. E você, jovem, tem tudo, tem condições para ser um resgatador. Trazer essas pessoas que estão lá fora, que vão estar feridas, que vão estar com qualquer problema que seja, e você vai apresentar Cristo para eles. Sabe por quê? Porque Cristo habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele quer te usar nessa hora. Ele quer te fazer ser um homem de Deus, sabe? Ele quer te fazer ser uma mulher de Deus, uma menina de Deus, um jovem ungido, sarado, tratado, que vai levar a palavra de Deus para todas as nações da terra. Deus quer te usar. Se deixe ser usado, jovem. Se deixe ser usado. Seja servo de Deus. Seja filho de Deus. Seja amigo de Deus. Seja íntimo de Deus. Para que Deus te use. Para que Deus faça com que você leve a sua palavra. Você tem condições de fazer grandes coisas. Você é capaz, você é inteligente para isso, você conhece a palavra, você conhece a Cristo. Então, só basta se deixar usar, sabe?
Aceite seu chamado, aceite que você também faz parte dessa história, que você também faz parte dessa igreja, que você também faz parte desse grande exército de Deus, que você faz parte das promessas da Bíblia, que você faz parte de todas as promessas que estão nessa palavra de Deus, você também faz parte, também são para vocês, e você pode e vai fazer a diferença. Eu acredito em você.